Olá pessoal, aqui é o professor Carlos Kadoshi. É com muito prazer que eu estou novamente com vocês e hoje eu queria colocar um tema relevante: geração de caixa, geração de renda extra no seu dia a dia. É possível? Claro que é possível. A questão é que você precisa se empenhar, você precisa se dedicar. Tudo é possível. Por exemplo, eu tenho rendas de direitos autorais, tenho renda como professor do estado do Paraná, tenho uma renda também com imóveis. Há mais de 11 anos que eu trabalho com imóveis através da plataforma Airbnb. Isso é seguro. Então, dá um trabalhinho? Claro que dá. Não há trabalho que você não precisa se empenhar, que você precisa se dedicar. Todo trabalho requer. Só que é algo real, é algo palpável, é algo que pode ser recorrente e seguro. Diferentemente de apostas, de bets. Todo mundo sabe que milhões de brasileiros já estavam endividados. E através das aventuras com essas bets, acabaram perdendo ainda mais dinheiro, acabaram se endividando ainda mais. Mais de 65 bilhões, exatamente esse número. Podem procurar no Google. 65 bilhões de reais foram jogados na lata do lixo por brasileiros que estavam até mesmo enforcados financeiramente, ou seja, acabaram de se auto-enforcar. Então, para vocês terem uma ideia de como que planos fáceis, mirabolantes, não tem como dar certo. Enquanto que locações de espaços habitáveis tem como dar certo. O que leva as pessoas a procurarem essas alternativas, entre aspas, fáceis? Primeiro, uma alucinação por jogos de azar. É como o vício em bebida, como o vício em drogas. É uma alucinação de ganhos fáceis através de um mecanismo altamente duvidoso, aliás, duvidoso. Segundo, a ignorância. A ignorância, a falta de conhecimento, a falta de reflexão de que a vida requer esforço, a vida requer empenho. Terceiro, o desequilíbrio financeiro. Né? O estresse financeiro faz com que a pessoa busque alternativas, no caso de bets, altamente duvidosas, enganadoras, ludibriantes. Quarto, a falta de conhecimento financeiro. Quinto, acreditar em celebridades. O que tem milhões de pessoas acreditam em celebridades e não ouvem os pais. Acreditam em celebridades, mas não ouvem os professores, não ouvem os pais e, consequentemente, acabam sofrendo através de um estresse financeiro que vai tirar a paz da pessoa, por estar apostando nessas bets e, consequentemente, aqui no Brasil, não raros, aconteceram suicídios, porque a pessoa se estressou tanto. Tem um caso de um funcionário público, se eu não me engano, em Natal, que tirou a própria vida porque ficou devendo mais de 1,5 milhão de reais a várias pessoas, a várias instituições financeiras, devido às bets. Ele simplesmente perdeu totalmente a noção, ele ficou insano diante dessa jogatina. Para vocês terem uma ideia da dimensão do negativo quando você se envolve com planos e ideias fáceis. Enquanto que a proposta que eu coloco a vocês é vocês criarem mecanismos de renda seguro. Podem até ser, vamos dizer assim, modestos, porém seguros, porém rentáveis, porém permanentes. É isso que eu quero dizer. Porque o que é importante é a permanência da renda, é a recorrência da renda, e não o montante em si. A partir do momento que você começa a criar dentro um mecanismo de renda, mesmo que seja modesto, mas que você consiga entender como que funciona, você começa a criar todas as possibilidades de renda, e pode ser infinitas. Por exemplo, eu recebo direitos autorais dos meus livros, eu recebo as locações através do Airbnb, eu recebo locações de imóveis próprios. Isso vai gerando o quê? Vai gerando uma composição que permite que eu consiga viver com serenidade, com paz. Eu não me iludo com planos fáceis. Eu coloco em prática aquilo que é real. Por exemplo, isso faz com que você começa
a olhar com mais clareza as possibilidades que estão ao seu redor. Porque hoje todo mundo sabe que você vender o seu tempo é você vender a sua mão de obra por um determinado tempo, enquanto que esse tipo de mecanismo faz com que você observe algo que você não está habituado. Quando a pessoa é empregada, ele vende as horas, ele loca a sua vida para uma empresa, para uma companhia. Enquanto que esse parâmetro de você identificar, vamos dizer assim, recursos latentes, que estão ali latentes, pedindo para ser acessados, requer o quê? Atenção, requer inteligência. Então, se você quiser obter mais informações, se vocês quiserem obter apoio no sentido de como alocar, como dar um start nessas possibilidades de renda, entre em contato, terei o maior prazer em ajudá-los. Tenho mais de 11 anos, tenho uma conta com mais de 11 anos no Airbnb e sou muito grato a eles. Eu recordo muito bem que eu comecei a trabalhar com esse mecanismo em 2015, com aquela crise que deu no período da Dilma Rousseff. Ali eu acionei esse comando, comecei a aprender naquele momento e hoje faz parte do meu métier. Não me tira muito tempo. Aliás, tira pouquíssimo tempo, porém me possibilita ter rendas adicionais. Podem contar com o meu apoio. Caso você tenha um espaço habitável, caso você tenha um quarto, pode ser singelo, pode ser um quarto de rei, pode ser um espaço qualquer, a gente consegue rentabilizá-lo. Fazer o que os americanos fazem há mais de décadas. Geram renda, muitas vezes, de um espaço ou de uma ideia, muitas vezes inusitada. Nesse caso, não é nem inusitada, é a experiência mesmo que eu posso transmitir a todos vocês. Obrigado, até breve.